Boa noite, queridos. Pela graça de Deus, estamos aqui no meio da semana para prestarmos um culto ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. E estaremos hoje prestando esse culto ao Senhor e estudando também a sua palavra. Sejam todos bem-vindos. Nós agradecemos aqueles irmãos que têm congregado conosco e também aqueles que têm participado à distância. E muitos têm participado. Curta o vídeo e, se você achar conveniente, repasse para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor a sua orientação para esse culto. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez nessa semana estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos, ó Deus, porque reconhecemos que mesmo não sendo dignos de prestarmos culto ao Senhor, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, atenta para os teus servos e recebe esse culto. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem quebrantado os nossos corações. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E por isso, ó Deus, aqui estamos para te cultuar. Pedimos também que o Senhor esteja abençoando a tua serva, irmã Cláudia, que estará nos trazendo a tua palavra. Que ela, ó Deus, na inspiração do teu Espírito, possa ser usada como instrumento. E que a tua palavra, Senhor Deus, ache lugar em nossos corações. E que possamos tirar lições, ó Deus, práticas para o nosso viver. Nesse mês da família, pedimos, ó Deus, que cada família possa, Senhor Deus, estar buscando em Ti o alento, a orientação na criação dos filhos e também, ó Deus, na convivência a dois. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito não se afaste de nós, mas possa estar sempre instruindo-nos, corrigindo-nos e fazendo-nos cada dia mais prontos para Te servir. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos louvar ao Senhor neste momento, cantando Bom Estarmos Aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar
para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. Queridos, queira abrir a sua Bíblia em Provérbios 24, versículo 3. Provérbios 24, versículo 3. O sábio Salomão dando conselhos para a família. E ele diz no versículo 3: com sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Que Deus realmente possa selar em nossos corações essa palavra. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Que Deus abençoe todas as famílias e BBV e todas aquelas que têm prestado culto juntamente conosco. Hoje é um culto de oração e estudo da palavra de Deus. Por isso nós devemos estar atentos àquilo que a palavra nos fala e também colocando as nossas vidas diante do Senhor. Queridos, este momento é um momento de comunhão, onde os irmãos estarão interagindo uns com os outros, mandando, enviando uma mensagem. Faça isso, porque esse momento é muito importante. A Igreja Batista Bela Vista é uma igreja harmoniosa. Nós vivemos sempre em contato uns com os outros, em perfeita harmonia, e aqueles que chegam, veem isso em nossas vidas. Então faça isso, mande uma mensagem, e enquanto isso, estaremos também ouvindo uma música, e enquanto ouvirmos essa música, nós estaremos também tendo a oportunidade de enviar os nossos dízimos, as nossas contribuições, as nossas ofertas para o sustento da obra. Passa aí na sua tela, neste momento, o número da conta, os números das contas, os bancos. Faça isso com alegria, não com constrangimento, mas se você sente a vontade, faça, porque esse dinheiro é bem empregado no envio de missionários, também no trabalho social, na beneficência e em todos os sentidos. É um dinheiro muito bem empregado e bem administrado para a honra e glória do Senhor. E Deus com certeza estará te recompensando. Amém. Cristo
Muito bem, queridos. Nós estaremos neste momento tendo um momento de oração. Os irmãos em casa sabem perfeitamente que nas quartas-feiras, além do estudo da Palavra de Deus, nós tiramos também para orar. Inúmeros são os pedidos, queridos, que têm chegado às nossas mãos para estarmos intercedendo. E nós temos muitas pessoas necessitadas. E nós citamos alguns no domingo, mas com certeza você tem os seus aí em casa, você conhece alguém que precisa. Coloque-se diante de Deus agora e ore ao Senhor. Ore com fé, para que Deus possa fazer a sua vontade e no momento certo responder segundo a necessidade de cada um. Nós queremos também agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositados neste momento para o sustento da obra. Nós vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, com nosso coração quebrantado, contrito, na dependência do Teu Espírito, porque reconhecemos, ó Deus, que nada somos sem o Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito às nossas vidas, nos dando saúde, nos dando, Senhor Deus, a condição de sobrevivência, nos dando, sobretudo, ó Pai, o conhecimento da Tua Palavra e a salvação em Cristo Jesus. Permita que essa bênção da salvação, ó Deus, possa se estender a todas as famílias, todos aqueles, ó Deus, que de uma maneira ou outra têm ouvido a Tua Palavra, e que, ó Deus, dê ouvido a Tua voz, e que o Senhor possa estar falando através do Seu Espírito, no coração de cada um. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos. Meu Deus, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, e bondade, visite, Senhor Deus, cada um no seu leito, cada um na sua dor, cada um na sua necessidade, meu Deus, na sua tristeza. Ó, meu Pai, seja o médico dos médicos, o médico por excelência, e que o medicamento, ó Deus, seja o Teu Espírito, o melhor bálsamo para as dores, aliviando, Deus, cada um. Abençoa os Teus filhos e abençoa aqueles que são nossos amigos, ó Deus, que estão passando por problemas tão difíceis. Meu Deus, inclina os Teus ouvidos ao clamor deste povo. Sara essa terra, Senhor. E socorre a Tua igreja, Senhor Deus, em todo o mundo, para que a Tua igreja, ó Deus, não seja impedida de pregar o Evangelho, e que esse Evangelho salvador e curador chegue, Senhor Deus, aos confins da terra. Por isso, ó Deus, os Teus servos têm contribuído com alegria, com dedicação, com seus corações abertos, para que, ó Deus, tenhamos recursos para levar missionários, levar a Tua palavra, levar uma palavra de alento e a palavra de salvação. E também, Senhor Deus, o alimento material para aqueles que estão precisando, o linimento para as suas dores. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Agradecemos pela Tua igreja, que é uma igreja missionária. Agradecemos, ó Deus, porque em meio à pandemia, nós temos, ó Deus, mesmo com as nossas limitações, feita a Tua obra. Agradecemos pelos Teus servos que têm participado em casa, não podem vir, mas, ó Deus, estão em comunhão conosco. Ó Deus, permita que nenhum sequer venha esfriar, mas que possa, ó Deus, aquecer os seus corações através da palavra e da oração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando o restante dessa semana. Abençoe, Senhor Deus, todo o Teu povo, para que, ó Deus, possamos viver em perfeita comunhão uns com os outros e, sobretudo, ó Deus, na comunhão com o Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, queridos, nós queremos passar a palavra para a irmã Cláudia, a professora Cláudia, que bondosamente tem trazido o estudo da palavra de Deus e que realmente o Senhor possa estar usando a sua serva e nos trazendo a palavra que nós tanto precisamos. Muito obrigado e passo a palavra à irmã. Deus abençoe, irmã Cláudia. Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Neste mês de maio, mês da família, estamos estudando sobre uma família melhor para um mundo melhor.
No nosso primeiro estudo, a semana passada, falamos um pouquinho sobre o propósito de Deus para a família. Falamos sobre Gênesis, no capítulo 2, versículo 21 a 22, sobre o propósito de Deus sobre a família, quando Ele colocou um pesado sono sobre Adão e tomou de sua costela e formou a mulher. Falamos que é desejo de Deus que o homem viva bem e desfrute de seu amor. Falamos sobre a função da família, a finalidade da família, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, e em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28. Hoje falaremos sobre a vida conjugal, desafios e alegrias. O nosso vídeo da semana passada teve alguns problemas que foram resolvidos e já está disponível no nosso canal. Então, aqueles que não puderam assisti-lo totalmente, agora já o podem fazer. Nosso tema do mês, irmãos, está em Provérbios 24, versículo 3. Com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se firma. Falaremos então hoje sobre a vida conjugal, desafios e alegrias. Sabemos, irmãos, que a união conjugal e a família têm origem divina e são valorizadas na Bíblia. Sabendo que o papel dos cônjuges no casamento se faz a partir da relação de Cristo e sua igreja, precisamos de entender que o relacionamento conjugal exige investimento e compromisso, principalmente, irmãos, diante dos momentos tão desafiadores como os que vivemos neste tempo. Atritos, falta de maturidade, valores distorcidos e outros motivos vários invadem o lar e ferem as almas que o compõem. Tais feridas são mais difíceis de sarar do que as feridas do corpo. A palavra de Deus tem o tratamento mais adequado para isso. Então, começaremos neste momento com este estudo, visando uma família melhor para um mundo melhor, evitando os conflitos no lar. Se os irmãos abrirem em Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 15, verão lá escrito: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Muitos se casam com expectativas fantasiosas em relação ao cônjuge. Muitos se casam com expectativas fantasiosas em relação ao cônjuge. Trouxe aqui, embora de uma maneira um pouco singela, um quadro com a figura de um casal. Vamos pensar, não quis colocar uma foto, quis apenas retratar. Aqui nós temos um casal, quando se casa, o que a figura deseja retratar é que estão perfeitos. Estão com as linhas do corpo, com os detalhes, estão perfeitos. Assim se casam. Mas na realidade, quando nos casamos, nós estamos desta maneira. E estas imperfeições todas, nós levamos para o casamento. Nós estamos cheios de arestas, cada um à sua forma, cheios de arestas. E com o passar dos anos, com a maturidade do relacionamento conjugal, no temor do Senhor, com sabedoria, este casal vai
se tornando assim novamente. A ideia, irmãos, é dizer que muitos se casam com expectativas fantasiosas em relação ao cônjuge. Segundo o pastor Nathaniel Sabino, terapeuta da família, autor de livros como Sinais de Perigo no Casamento, volume 1 e 2, há pessoas que entram na vida conjugal como se estivessem casadas consigo mesmas. Traçam seus planos para a vida e não compartilham com o cônjuge. Desta maneira, as expectativas não se cumprem e o que fica é uma grande frustração. O cônjuge leva a culpa pela decepção, o que corrompe o bom relacionamento entre os dois. Para o pastor Nathaniel, ninguém nunca está preparado totalmente para o casamento. Geralmente, os cônjuges possuem um amor forte, mas ao mesmo tempo muito sensível. Apresentam incompatibilidade, levando-os a acharem que se casaram com a pessoa errada. Há recorrente falta de respeito, casamentos fora da vontade de Deus, entre outros. E agora, o que fazer? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É o que diz Efésios, no capítulo 4 e o versículo 26. Segundo o pastor Nathaniel Sabino, o amor deve ser alimentado diariamente para se manter fortalecido e ativo. Todos se casam com pessoas diferentes, logo incompatíveis. Sendo assim, trocam alianças, prometendo que, embora sejam diferentes, irão se esforçar para promover o bem um do outro. A falta de respeito no matrimônio deve ser tratada, caso contrário, vai continuar gerando mágoas e frustração. Uma vez casados, deve-se buscar a direção de Deus para o casamento, confessando os erros e pedindo dele a sua compaixão. Então, o pastor Nathaniel, ele ressalta os problemas apresentados pelos cônjuges quando se casam e se frustram. Então, ele fala que muitos, e ele, como um terapeuta da família, recebe estes casais em seu consultório e eles reclamam certamente da incompatibilidade, de acharem que se casaram com a pessoa errada, reclamam da falta de respeito, falam sobre estar fora da vontade de Deus, seu casamento. E ele explica que estas coisas que se apresentam no relacionamento, elas têm uma resposta. E ele fala dessas diferenças. Nós somos diferentes quando nos casamos. Nós deixamos a nossa família, cada um deixa a sua família. Portanto, são diferentes. Ele fala também que quando se troca as alianças, esta que já falei com os irmãos, diante de Deus, há uma promessa. E essa promessa é de que os dois se esforçarão para o bem um do outro. Fala também que a falta de respeito, ela precisa de ser tratada, porque um lar sem respeito não é um lar. Maria Estela Bonfim, professora universitária, mestre em linguística e esposa de pastor, acrescenta que a comunicação é o ingrediente mais vital no sucesso de nossas famílias. Sem ela, não pode existir
o amor, porque o amor é comunicado. É, em contrapartida, uma das maiores dificuldades enfrentadas hoje. Acrescenta ainda que a comunicação envolve o diálogo, a troca de opiniões e desejos que geram compreensão, desfazem mal-entendidos, ajustam e unem a família, satisfazem duas essenciais necessidades naturais do ser humano: falar e ser ouvido. Irmãos, a Bíblia registra em Efésios, no capítulo 4, então gostaria que os irmãos abrissem nesse texto, Efésios, no capítulo 4, o versículo 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vou repetir, irmãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, quando eu disse que a Bíblia apresenta o tratamento para as necessidades, as dificuldades apresentadas na família, para os atritos, para a falta de maturidade ou para os valores distorcidos, para os motivos vários que a família apresenta, aqui está um destes tratamentos. Em Tiago 3, versículo 10, se os irmãos também quiserem abrir, Tiago 3, versículo 10, nós vamos encontrar o seguinte: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Não convém que isto se faça assim. Então, quando as cabeças estão quentes, estão cheias, estão confusas, estão amedrontadas, porque todos nós sentimos isso, às vezes, as palavras podem não parecer tão boas o quanto gostaríamos. Precisamos de ter, então, bastante cuidado com isso. Os cônjuges devem resgatar e preservar o diálogo como uma ferramenta tão necessária quanto eficaz. Isto na manutenção do relacionamento familiar. Então, o casal precisa buscar um relacionamento mais eficaz através do diálogo. Em um artigo para a revista Visão Missionária, edição de abril a junho de 2011, sob o título Vida Conjugal, Eternos Namorados, o pastor Nathaniel sugere que os casais aprendam juntos o que significa uma só carne e desenvolvam com sabedoria, ou desenvolvam a sabedoria de nutrir esta carne, tornando-se cada vez mais única. Lembre-se do versículo que deixará o homem, pai e mãe, ou a sua família, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, o pastor Nathaniel fala sobre como estes casais
devem aprender juntos o que significa uma só carne, desenvolvendo a sabedoria de nutrir esta carne. Ele dá algumas dicas importantes para esse processo e diz que cabe a cada casal adaptá-las de acordo com a sua realidade. São elas: livrem-se das falsas expectativas. Lembrem-se, falei no início desse estudo que muitos se casam com falsas expectativas. É preciso lembrar, irmãos, que ninguém casa consigo mesmo. Então, nós casamos com o diferente de nós e não com alguém igual a nós, ou como se fosse nós mesmos. Tornem-se namoráveis. Acredito que todos, quando estão na fase de namoro, estão esfuziantes, alegres, felizes. E raramente há um desentendimento no namoro, porque é uma fase muito linda da vida. Aqui o pastor Nathaniel diz que é tão bom preservar este carinho, esta atenção desenvolvida no namoro. Então elogie o cônjuge. Essa troca de carinho, de atenção e de elogios deve permanecer no decorrer do casamento. Não sejam chatos o tempo todo. Fale de coisas legais, façam planos juntos. Façam coisas novas. Não tentem resolver todos os problemas. Esqueçam um pouco dos problemas do dia a dia. Sabe aqueles momentos, irmãos, em que a gente aguarda o cônjuge chegar com um problema que já está nos incomodando o dia todo e o cônjuge abre a porta e a gente despeja aquele problema. Para uma pessoa que está chegando em casa com o trabalho em sua cabeça, cansado e aflito, querendo descansar um pouco, e recebe mais um problema em sua mente, há uma certa dificuldade em aceitar. Então, o pastor Nathaniel aqui está propondo desafios que nós não esperemos ver no outro nós mesmos, que nós nos tornemos namoráveis, que nós não sejamos chatos o tempo todo, que façamos coisas novas, que não atentemos ou não tentemos resolver os nossos problemas o tempo todo. E então, irmãos, aceitam o desafio? Retomando nosso tema para o mês da família, que é: com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece, registrado em Provérbios 24, versículo 3, e verificando Provérbios 9, versículo 10, na sua parte A, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é possível entender a bênção para a família, contida em Salmo 128, de 1 a 4. Gostaria então que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmo 128, de 1 a 4. Salmo 128, de 1 a 4. Assim diz o Salmo 128, de 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, a sabedoria deve estar presente em cada ação da vida conjugal. E se os cônjuges se revestirem do amor, que é o elo perfeito, como está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, será de Cristo a última palavra no lar. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É o que está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. Então nós devemos nos revestir do amor, que é o elo perfeito. Tudo o que fizermos, seja em palavra ou ação, devemos fazer no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Relembrando que o lar é regido com sabedoria e com amor. Maria Estela Bonfim, como já falei com os irmãos, ela é professora universitária, mestre em linguística e esposa de pastor. Ela faz uma paráfrase do texto de Deuteronômio 6, versículos 6 a 9, falando sobre a comunicação no lar. Nós podemos refazê-la aqui com o compromisso conjugal assumido diante de Deus. Se os irmãos quiserem abrir em Deuteronômio, no capítulo 6, eu vou fazer a paráfrase, mas os irmãos, se quiserem acompanhar os versículos de Deuteronômio no capítulo 6, poderão fazê-lo. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9. Faremos então uma paráfrase com o compromisso conjugal assumido diante de Deus pelos cônjuges. O compromisso conjugal deve estar no teu coração, em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O atarás por sinal na tua mão e te será por frontal entre os teus olhos. Escrevê-los-ás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, que Deus nos abençoe no propósito de formar uma família melhor para um mundo melhor. Como disse os irmãos no estudo passado, nós vivemos dias difíceis e a nossa responsabilidade é de ter uma família preocupada com o Senhor, em andar dentro dos propósitos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Não é fácil, como disse os irmãos, cada um que se apresenta para o lar saiu de uma família diferente. Dois que se unem em uma só carne são diferentes quando começam a vida relacional, a vida conjugal. E precisam certamente de ir vencendo
estas arestas que todos nós temos. Tem pessoas que vão passar uma vida inteira tentando aparar estas pequenas arestas que temos. São as nossas diferenças. São as nossas diferenças apresentadas no nosso relacionamento conjugal. Mas como está o versículo que escolhemos para tema deste mês? Com sabedoria devemos edificar a nossa casa, e com entendimento ela deve ser estabelecida. Precisamos de buscar no Senhor a sabedoria necessária para podermos vencer as dificuldades. Nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está escrito em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10. E é Ele, o Senhor, que nos orienta e nos ajuda nesta caminhada conjugal. Que nós possamos, irmãos, através da nossa família e por meio dela, ser bênção nas mãos do Senhor. Que nós possamos, através da nossa vida conjugal, buscar o Senhor intimamente, vencendo as dificuldades, trabalhando as arestas, para que essas feridas que disse no início do nosso estudo sejam saradas para aqueles que as têm, e que este relacionamento seja frutífero nas mãos do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe neste propósito. Que Deus nos abençoe neste propósito. Nós vamos orar. Senhor Deus eterno e gracioso Pai, Tu és digno de todo louvor, honra e glória. Só a Ti pertencem, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo lar, pela família. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou viver sós, mas providenciou para cada um cônjuge, providenciou, ó Deus, para aqueles que se dispuseram a casar, uma família. Muito obrigada, ó Deus, por este cuidado para com teu povo. Te peço que o Senhor, ó Deus, abençoe cada lar. Ó Pai, sara as feridas, dirija o caminhar, trabalhe nos corações, que cada família se disponha a buscar em Ti, no temor do Senhor, a sabedoria necessária para viver bem uma vida feliz, uma vida de paz na Tua presença. Te peço, ó Deus, pelos que sofrem. Tu conheces cada coração, Senhor. Tu sabes o nome de cada um. Ó Pai, dá alívio para as dores. Sara, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Dirija, ó Deus, o nosso país. Tenha piedade de cada necessidade, ó Deus. Faz esse tempo passar segundo a Tua vontade. E cuida, ó Deus, de cada pequenino Teu. Que o Teu Evangelho, ó Deus, não deixe de ser pregado, mesmo neste tempo tão difícil. Que as portas estejam abertas, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. E que os corações estejam, ó Deus, como terra fértil, para que a Tua palavra entre, ó Deus, e frutifique. Muito obrigada mais uma vez por tudo que és, por tudo que fazes, pelo Teu amor e graça. Te agradeço, ó Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Família, o sonho de Deus, de Norma Penido. Dá-nos lares felizes e abençoados, Senhor. Lares que refletem a luz do Teu divino amor. Onde haja diálogo, respeito, fidelidade e união. Lares que falem bem mais que uma pregação. Lares que sejam templos onde possas habitar, um lugar de adoração, que seja também um altar. Não importa se rico ou pobre, mas que nele esteja o mesmo brilho que ilumina a Tua igreja.
Senhor, dá-nos lares inabaláveis e fortes, onde os esposos vigilantes sejam sacerdotes, que conduzem com responsabilidade e amor o pequeno rebanho que lhes entregou o Senhor. Lares onde as esposas sejam mulheres virtuosas, adornando suas casas com pedras preciosas, que guardem a sabedoria como um tesouro de valor, submissas aos seus maridos, como também ao Senhor. Lares onde os filhos sejam como um jardim plantado e façam deste mundo um lugar mais perfumado. Cuidados com carinho, como se cultiva uma flor, porque são heranças que nos concede o Senhor. Senhor, dá-nos lares que resistem a tempestades, lares que não sejam contaminados pelas vaidades. E nem se deixam guiar pelos conceitos mundanos, mas que sejam transparentes, reluzentes e sem enganos. Lares que na tua santa presença façam a diferença, para que sejam o sal da terra e a luz do mundo, levando aos descrentes a chama do amor fecundo. Dá-nos famílias bem constituídas e equilibradas, e teremos igrejas fortalecidas e santificadas. Porque toda família, unida pelos laços do amor, é um sonho infindo, o projeto mais lindo que para o homem sonhou o Senhor.